Boa noite, meu nome é Guilherme Mota e hoje eu vim aqui falar na Semana da Agilidade sobre desdobramento estratégico com acompanhamento de execução ágil. Esse é um assunto que eu venho estudando, aplicando e trabalhando há algum tempo já, e essa palestra foi um exercício para eu tentar, de alguma forma, resumir as coisas que eu acredito e que eu já vi nas empresas onde eu passei e onde eu estou trabalhando hoje, em como que a gente pode tentar ser mais eficiente em conectar os planejamentos estratégicos que a gente tem de longo, médio e curto prazo com os nossos times de desenvolvimento de software, sejam eles de projeto, de produto ou independente do nosso contexto. Então, para começar, eu queria falar de estratégia, né? O que é estratégia? Estratégia a gente deveria pensar em como que a empresa organiza, principalmente, o que ela tem como diferenciais competitivos, as vantagens que essa empresa tem, que são gerados para os seus clientes, consumidores e clientes, as suas linhas de negócio, então que tipo de mercados ela está inserida, que tipo de produtos ela tem, e quais as capacidades que essa empresa tem para atender as demandas de mercado, para atender seus clientes e gerar os produtos. Então, quando a gente fala em estratégia organizacional, é esse tipo de coisa que deveria estar coberto nesses planos. Planos de 1 ano, de 5 anos. Quais são as grandes coisas que a gente quer atingir, que a gente quer fazer nesse prazo, nesse meio tempo? Então, quando eu falo de planejamento estratégico, é sobre isso que eu estou pensando e a gente precisa entender isso para que a gente consiga desdobrar e aproximar isso para a realidade dos times de desenvolvimento que estão lá no dia a dia, no chão de fábrica, entre aspas, puxando histórias de usuário, trabalhando em funcionalidades dos nossos produtos, dos nossos sistemas, dos nossos serviços, das nossas plataformas. Então, quando a gente tem esse tipo de visão organizacional, que é mais macro e alto nível, a gente passa para uma outra esfera, que é a gente entender uma determinada área de negócio. A gente tem uma área de negócio X, e essa área de negócio tem os seus respectivos clientes, que podem ser representados, por exemplo, por personas. Esses clientes, eles fazem parte de um mercado. E esse mercado é onde a empresa vai estar competindo para vender os seus produtos, vai estar competindo para aumentar a sua gama de clientes e expandir a sua atuação. Essa área, ela também tem que ter, de alguma forma, uma clareza. Quais são os seus diferenciais competitivos? O que essa área oferece para os clientes da organização? Então, uma das formas de compilar isso é por meio de um elevator pitch, que é um discurso que define um produto, um serviço, uma área com relação aos seus principais benefícios, seus principais clientes, seu principal diferencial perante a concorrência. Então, ter isso bem claro para as pessoas que fazem parte dessa área e para os clientes dessa empresa ou dessa área de negócio ajuda a modelar o portfólio. E aí, quando eu falo em portfólio, é que tipo de produtos e serviços essa área de negócio vai oferecer para os seus clientes. Além disso, a área precisa entender muito bem quais são as competências. Então, aqui eu estou querendo falar sobre
uma determinada área de negócio, de um segmento específico, que tem uma necessidade de desenvolver um novo produto em uma tecnologia nova para a organização, por exemplo. Então, quais são as competências necessárias que os desenvolvedores daquela empresa precisam ter para conseguir criar esse produto de uma forma eficiente? Dentro da área de negócio, a gente tem que ter visibilidade sobre essas coisas, que já é uma granularidade diferente do que aquelas coisas que a gente estava falando no nível corporativo ou no nível empresarial. Então percebam que a gente veio de algo bem grande, bem alto nível, que é coisas que impactam na estratégia da empresa, para descer um nível e entrar num escopo de área de negócio ou domínio de negócio e entender melhor o mercado, quem são os nossos clientes, o que a gente está oferecendo, qual que é o nosso roadmap aqui, né? Falando de portfólio, a gente vai ter mais linhas de produto, a gente vai ter menos linhas de produto, qual que é o ciclo de vida dos nossos produtos, dos nossos sistemas, quando que a gente vai começar a desenvolver um novo, quando que a gente vai acabar um desses produtos, e assim por diante. E para a gente fazer tudo isso acontecer, a gente precisa das pessoas que têm as competências corretas, que têm as competências adequadas para os tipos de problema que a gente quer resolver. E aí, vem uma pergunta, né? Que é, beleza, entendi que uma estratégia tem granularidades diferentes, focos diferentes, um nível organizacional e um nível de uma área de trabalho ou de uma área de negócio. Como que eu faço para a minha estratégia chegar aonde eu quero chegar? Como que eu faço a minha empresa evoluir para onde eu quero que ela vá? A gente tem um ponto inicial, que é o que eu vou chamar aqui de hoje, que é onde que a empresa se encontra hoje. E quando a gente começa a fazer a implementação da estratégia, a execução da estratégia, para chegar onde a gente quer chegar, aqui era uma bandeirinha de chegada, mas os meus dotes de visual thinking não são dos melhores. Quando a gente entende aonde a gente está, a gente cria uma estratégia e a gente começa a executar em cima dessa estratégia para chegar em um determinado ponto, as coisas começam a mudar. Porque o mercado muda, os clientes mudam, as necessidades mudam, e assim por diante. Cada vez mais, o mundo que a gente está vivendo, as coisas estão mudando, os clientes estão mudando, os tipos de produtos, os tipos de serviços que a gente oferece estão mudando. Então, a ideia é que a gente, sempre que a gente cria uma estratégia, de novo, seja ela anual, ou a cada 5 anos, ou como a gente faz na Globo.com, trabalhar por trimestre, ou por quarters, que a gente chama, que a gente usa do inglês, a estratégia não pode ser definida na pedra. Em paralelo à execução, então, enquanto a gente está fazendo essa jornada aqui de ir do hoje até o estado onde a gente quer chegar, a gente está observando mercado, a gente está observando os clientes, a gente está observando as necessidades dos nossos clientes, a gente está observando a concorrência, para que a gente realimente a nossa estratégia a todo momento. A nossa estratégia precisa estar sempre sendo revisitada e atualizada com as coisas que estão mudando, para que a gente chegue, talvez não aqui onde a gente imaginou que a gente deveria chegar, ou que a gente gostaria de chegar inicialmente, mas, sei lá, aqui, que é um lugar mais interessante e o sol é mais bonito. Então, ao longo da nossa execução da estratégia, a gente vai acompanhando até chegar onde a gente realmente acredita que deveria chegar.
E o que tem sido feito hoje nas organizações é fazer esse caminho e tomar decisões em cima desse caminho com base em dados. Então, cada vez mais, a gente está indo para data-centric enterprise, né? Ou empresas que focam em ter dados para orientar a execução das suas estratégias e também a criação das estratégias. Então, as empresas olham para o mercado, para os seus clientes e para o comportamento de seus clientes para ter um entendimento melhor sobre quais são as reais necessidades e se o valor de negócio está sendo percebido pelos clientes. Se as vendas estão se concretizando, se a empresa está perdendo clientes, se a empresa está crescendo. E esse tipo de métrica está alimentando as estratégias das organizações. Um exemplo que eu pensei para trazer para vocês, é o da UOL, por exemplo. Eu conheço a empresa, mas não o suficiente por dentro para saber como que são o seu planejamento estratégico, etc. Então, eu estou imaginando que, em algum momento, a UOL entendeu e começou a investir intencionalmente no PagSeguro, que é um meio de pagamento, uma solução de pagamento, e a partir desse momento começou a criar produtos e serviços e entrar nesse mercado. E eu diria que hoje o PagSeguro é tão ou mais lucrativo quanto o portfólio de produtos e serviços que o UOL oferecia antes com hosting e site de notícias. Então, em algum momento, eu desconfio que eles orientaram a estratégia deles como organização para ter um novo tipo de produto, um novo tipo de serviço e atender clientes diferentes. Então, até aqui, eu ainda estou falando super alto nível. Esfera organizacional, cheguei a nível de área de negócio ou de departamento de uma organização, mas ainda não cheguei nos times. Aí a gente tem uma ferramenta antiga da administração, que é o Balanced Scorecard, né? É o BSC. Balanced Scorecard, ele tem basicamente 3 coisas que são primordiais. A primeira delas é que, ao utilizar Balanced Scorecard, as áreas e os times da organização mantêm o foco naquilo que é importante para a empresa. Segundo, a sugestão do Balanced Scorecard é que se tenha uma seleção de poucas métricas e poucos indicadores para acompanhar a performance. Se a gente fizer um parênteses com o desenvolvimento de software ágil, a gente lembra lá que tem um princípio que diz: a principal medida é por meio da entrega de software funcionando. Então, se a gente está falando de estratégia organizacional, que a gente está aqui no nível de BSC e planejamento estratégico, e a gente quer chegar nos times de desenvolvimento, talvez um desses indicadores seria interessante que estivesse relacionado a quanto de software a gente está evoluindo dos nossos produtos, quanto que a gente está entregando de software dentro dos nossos times, dentro dos nossos produtos, das nossas aplicações. E a terceira característica de BSC é que esses indicadores, esses números, eles devem estar divididos em números que representam grana, dinheiro ou resultado para a organização e outros números, que podem ser indicadores de negócio. Aqui eu não quero entrar a fundo para falar sobre métricas, já tem uma série de pessoas falando sobre esse assunto, é um assunto bem interessante, e a ideia não é que se tenha métrica para tudo, mas a moral é que, utilizando o Balanced Scorecard,
a sua empresa acaba com um dashboard, mais ou menos assim, onde se tem objetivos que estão conectados e estão desdobrados. Ou seja, para atingir esse objetivo aqui, eu preciso finalizar esse cara aqui, por exemplo, e para atingir esse cara aqui, eu preciso finalizar esse cara aqui, por exemplo. E para atingir esse cara aqui, eu preciso ter esses três, e esse aqui atende a um outro objetivo de negócio, por exemplo, na minha organização. Todos eles, eu tenho algum tipo de métrica ou de número. Então, aqui eu posso estar falando, por exemplo, de ter 1 milhão de usuários, e a gente vai dizer, por exemplo, que o nosso atual é 500 mil. Então, a gente vai ter aqui um indicador visual de que esse objetivo, no período de, sei lá, um ano, o nosso atual é 500 mil, a gente quer chegar em 1 milhão, então a gente vai ter aqui uma barrinha de 50% de progresso nesse objetivo que é da nossa organização. E aí a gente vai tendo outros objetivos aqui, cada um deles com algum tipo de número que a gente consegue acompanhar o resultado, e isso aqui é uma ferramenta automatizada. Então, assim como a gente tem dashboards técnicos nos dizendo número de build quebrada, número de commit, número de bugs, a saúde do nosso código, a gente teria algo similar para falar sobre a saúde da estratégia da nossa organização. Eu sei que tem muita empresa grande que gosta de PowerPoint, etc., mas não é a forma com que BSC sugere que a gente trabalhe objetivos estratégicos e desdobre eles dentro da nossa organização. Beleza. Falei um pouco de estratégia, ou muito sobre estratégia, e aí eu queria chegar agora no desdobramento. Então, dado que a gente já percorreu esse caminho de entender o que a organização quer, o que as nossas áreas de negócio querem, uma das abordagens que a gente tem para fazer isso é quebrar isso em granularidades menores. Então, digamos que a nossa empresa tem uma visão de um ano, por exemplo, de onde que a empresa quer chegar e o que a empresa quer completar nesse um ano. Na Globo.com, a gente desdobra esse um ano em 4 trimestres, que a gente chama de quarters. E sempre que a gente inicia um trimestre, a gente tem um momento para um momento de duas vias, na verdade, onde o time faz uma proposta para a empresa, representada pelos diretores, gerentes e executivos. Então, eu vou botar aqui o time e a gestão. O time faz uma sugestão para a gestão e a gestão devolve com feedback até que as duas partes estejam contentes com as metas do trimestre. Então, o time sai com uma lista de coisas que se comprometeu a entregar naquele trimestre, proposta pelo time, acordada com a gestão, e ao longo do trimestre, a gestão vai acompanhando a evolução daquele time no trimestre. Alguns times aqui trabalham com Scrum, e aí as próprias cadências do Scrum ajudam nesse acompanhamento para dar feedback e reportar se o que foi comprometido e o que foi planejado está sendo de fato feito ou se está surgindo algum problema ou algum empecilho ao longo do caminho. De repente a gente vai precisar reajustar aquela meta combinada no início do trimestre, tirar uma parte da nossa meta porque algo mais importante surgiu. E aí a gente faz essa troca. Alguns times trabalham
em fluxo contínuo, então numa estratégia mais de Kanban do que de Scrum, tem o seu backlog de produto, tem as suas metas do trimestre, e o trabalho vai sendo puxado e vai sendo acompanhado conforme o dia a dia, utilizando questão visual, limites, etc. No final do trimestre, a gente faz uma cerimônia que a gente chama de Big Review, fazendo alusão ao Big Brother, né, que é um dos nossos produtos, onde a gente para todos os times da área de TI da empresa para mostrar o que o time fez com base no seu planejamento do trimestre. Aí a gente começa esse ciclo de novo de planejamento trimestral, onde no início do trimestre a gente vai fazer uma proposta de novo do time para a gestão, e a gestão vai responder com feedback para o time, até que se saia com algo que são as metas que representam o comprometimento do time para ser entregue no final do trimestre. Falei, né? Alguns times trabalham com o Scrum e aí dividem o seu planejamento em time box de 2 semanas, fazem uma planning e vão refinando, pegando esses objetivos do trimestre, se fosse épicos ou grandes entregas, user stories menores. Aqui a gente tem uma user story 1, uma user story 2. Aí essas user stories são quebradas em tarefas menores. E o time trabalha no desenvolvimento desses caras. Os times são responsáveis tanto pela análise, quanto por desenvolvimento, quanto por teste. Então, os times têm responsabilidade e autonomia sobre o que está sendo desenvolvido nos produtos. Essa é uma forma muito legal de conseguir aquilo que a gente tem como visão de estratégia, visão mais a longo prazo, quebrar essas coisas em blocos grandes, mas um pouco menores, e entender melhor o que cabe em cada trimestre. Dentro do trimestre, a gente tem um acompanhamento, um planejamento, uma execução, e a gente está continuamente de olho no mercado, nos nossos clientes, nos nossos produtos, para estar realinhando e realimentando tanto a estratégia dos times, das áreas, quanto da própria organização. Bom, pessoal, de maneira geral, acho que era isso que eu queria compartilhar e trazer um pouco da minha experiência para compartilhar com vocês. Essa é uma primeira versão de uma palestra, então se vocês acharem que esse assunto é interessante, eu posso refazer essa palestra, ou preparar slides, ou preparar um conjunto de materiais audiovisuais que ajude a entender melhor, porque falando aqui e falando ao mesmo tempo é um pouco mais desafiador, mas o ponto todo que eu queria trazer é que com esse tipo de abordagem de trabalho, que não é a única, a gente consegue ter uma maior facilidade para conectar as metas da empresa, que estão diretamente relacionadas aos diferenciais competitivos, as vantagens que a gente tem no mercado, que a gente gera de negócio para os nossos clientes, aos negócios que a gente faz, as áreas de negócio, e a gente consegue orientar melhor a capacidade da nossa organização, com relação a staffing, a crescimento, que tipo de perfil a gente deveria ter, como que a gente deveria crescer. Isso também alimenta os planejamentos das nossas áreas de negócio. A gente fica continuamente olhando para os nossos clientes ou atualizando as nossas personas, entendendo o nosso mercado, quem são os novos entrantes, as empresas que estão surgindo ou deixando de existir. A gente pode estar continuamente tendo o nosso pitch, que vai ser uma forma de vender as nossas áreas de negócio, tanto internamente quanto para o mercado, ou eventualmente para o nosso cliente. A gente vai conseguir criar roadmaps ou portfólio
que atendem a uma visão mais próxima da nossa realidade, não pensando em 5 anos para frente ou 1 ano para frente, porque até lá muita coisa vai mudar. Então, se a gente consegue reduzir esse prazo e ter uma velocidade maior em se adaptar às mudanças de mercado, em entender o mercado, a gente consegue ter benefícios diferentes para os nossos clientes e consegue trazer mais valor para nossas áreas de negócio. Pensando em pessoas, né? Entender esse portfólio e pensar em que tipo de competência a nossa empresa deveria ter, nossas áreas deveriam ter, para a gente atingir uma determinada meta estratégica. Até que a gente chega na execução dos times. Então, como que a gente organiza a nossa visão mais a longo prazo de negócio em um roadmap, em um backlog que vai chegar no nosso time até o nível de história de usuário e tarefas, aonde os membros do meu time de desenvolvimento, os desenvolvedores, eles vão ter visibilidade que essa tarefa aqui está relacionada com essa história de usuário, que está conectada com essa meta desse trimestre, desse ano de 2017, e isso é importante porque isso está conectado na nossa visão de negócio a longo prazo. Seja ela de 1 ano, de 5 anos, ou o porquê, o propósito da gente estar fazendo essa feature ou modificando esse produto, fica mais claro, isso motiva as pessoas e faz com que a gente tenha resultados muito diferentes. Faz com que essa equipe, esse time, fique ainda mais motivado por ter clareza sobre seus objetivos, sobre seus propósitos, sobre as suas metas. Ter times motivados é outro dos princípios da agilidade. Então, tudo isso que eu estou falando, embora eu tenha compartilhado com vocês coisas muito antigas, como, por exemplo, o balanço do scorecard, não como sugestão de uso, mas para reflexão do que a gente deveria ter com relação aos nossos planejamentos estratégicos, está muito conectado com princípios de agilidade, que é o motivo do agilidade.org existir, que é o motivo da gente estar tendo essa conversa aqui, que é o motivo da gente estar tendo essa semana de palestras. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que seja útil. De novo, meu nome é Guilherme Mota. Fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, me mandar e-mails. Meu e-mail é gfcmota@gmail.com. E se acharem um assunto interessante, se tiverem chegado até o final desse vídeo, me avisem. Vai ser uma forma de eu ter feedback e aí eu posso trabalhar em uma apresentação sobre esse assunto que atenda às necessidades de vocês e seja interessante para vocês também. Muito obrigado e boa semana da agilidade aí para todo mundo. Valeu!